Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Português à Mesa. E aqui quem fala é o professor Ricardo Mamede. E hoje vamos trazer mais dicas para você aprender português de forma correta e melhorar a sua fala, a sua escrita de uma maneira simples e gostosa. No vídeo de hoje eu vou te apresentar alguns casos e você vai comigo na tela, já pensando como é que você escreve essas duas orações que aqui estão. Por exemplo, referiu-se a Vossa Excelência. Será que é com crase ou é sem crase, hein, pessoal? Porque todos nós aprendemos na escola que não ocorre crase antes de pronomes de tratamento. Vossa Excelência é como você trata uma pessoa. Agora, o certo seria como, hein? A resposta é sem crase. Isso mesmo. Agora você deve estar aí. Mas por quê? Porque não há artigo definido a antes de pronomes de tratamento femininos que podem ser usados para substituir tanto mulheres quanto homens. Por exemplo, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Majestade. Por exemplo, referia-se à senhora. Nós poderíamos colocar um pronome masculino e aqui você vai perceber muito bem que não ocorre a fusão, porque crase é uma fusão de dois sons as idênticos e marcamos com esse acento aqui, que nós chamamos de acento grave indicador de crase. Por isso é que as pessoas não podem confirmar que antes de pronomes de tratamento não podemos usar a crase. Depende do caso. Vamos ver os casinhos, por exemplo. A senhora, sim, referia-se à doutora. Você também pode pensar que vai se referir ao doutor. Perceba o uso do artigo masculino o e, obviamente, ali em doutora, como nós temos os dois sons idênticos, acontece a crase. O mesmo caso, por exemplo, referia-se a meritíssima, como o mesmo caso referia-se ao meritíssimo. Por isso é que aqui não aconteceu a crase quando você usa Vossa Excelência, porque você não precisa do artigo a Vossa Excelência, você só usa Vossa Excelência. A mesma coisa o você. Não há necessidade nenhuma de colocarmos um artigo antes do pronome você, Vossa Majestade. Mas lembre-se, com alguns podemos até te dar uma dica. Com senhora, madame, senhorita, dona, doutora, esses casos você vai usar. Aprendeu. E eu tenho certeza que você gostou dessa dica. Por isso, gostaria muito que você deixasse aquele like maroto aqui no canal para nos ajudar e deixa aí o seu recado. Será que você acertou? A maioria das pessoas erram isso, não é? A crase é uma complicação na língua portuguesa para muitas pessoas. Aqui no canal nós vamos te ajudar, vamos descomplicar tudo, mas para falar um pouquinho mais sobre isso, gostaria que você tirasse mais uma dúvida agora. Como você completaria essa oração que aqui se encontra? Há 3 dias do seu casamento, ele faleceu. Você percebeu que o a que aí está escrito tanto desta maneira como do verbo haver, porque aqui é a preposição e aqui seria o verbo haver. O som é idêntico, nós chamamos de palavras homônimas. Mesmo som, mas e o problema aqui da semântica, da compreensão? Como você completa? E a resposta correta como seria? Vamos te dar umas dicas. Primeiro, o a, por ser uma preposição, ela indica aquele tempo ainda futuro que está por vir. Ainda não aconteceu. E o verbo haver é o sim, esse já é o passado, não é? Indica o tempo decorrido. Agora, confirmando a resposta, o correto seria há 3 dias do seu casamento, mas desta forma, com a preposição, porque o casamento ainda iria acontecer. Não aconteceu. A ideia de futuro. Ficou bom, não ficou? Vamos ver se você agora consegue este aqui. As pessoas ainda estão à espera de um milagre. Como é que você completaria? Veja novamente que são palavras homônimas, mas elas na grafia, elas são diferentes. Elas não são homógrafas. Grafia é diferente. Como é que eu completo? E a resposta certa seria à espera de um milagre com a crase. Aí você já deve estar a pensar, por que eu uso crase aqui? Porque é o seguinte,
Em língua portuguesa, estas locuções prepositivas são femininas. O que são locuções? Grupo de palavras. Prepositivas, professor, prepositiva, porque aqui nós temos uma preposição no final. Essas locuções, elas terminam com preposição de no final. Por isso é que o nome prepositiva. E, obviamente, por serem femininas, nós vamos colocar o acento indicador de crase em todas elas. São locuções escritas dessa forma e, por isso, não podemos deixar de colocar o acento. Elas já vêm com essa marquinha indicadora do acento grave, no caso a crase. Tudo bem? Vamos continuar? Agora você tem o seguinte, a dúvida que eu te ponho, como você completaria isso? 10% da população troca ou trocam de celular a cada ano? Aqui é uma situação simples, você já deve ter a resposta até pronta. Tanto faz. Sabe por quê? Porque vai ser o seguinte, algumas pessoas optam por concordar o verbo com aqui, esse adjunto adnominal, esse indicador, que seria o substantivo ao lado, você pode, que nós chamamos de concordância por aproximação. Então, como está perto, nessa expressão, obviamente não são todas as expressões, aqui no caso eu posso, porque eu tenho população no singular, eu concordo com população. Ficaria 10% da população troca. Mas outros autores podem concordar com o número informado. No caso, 10% trocam e não concordam com o adjunto que está aqui ao lado. Aqui é uma questão de opção. Você pode colocar um ou outro, os dois estarão certos. Não erre isso, mas cuidado, porque às vezes temos outras expressões e elas não seguem essa mesma lógica. Tudo bem? Vamos falar disso depois em outros vídeos aqui no canal e gostaria muito que já deixasse o comentário se você está com alguma dúvida para podermos continuar. E aquele like sempre, hein? Não vai esquecer disso para nos ajudar aqui e para terminarmos um pouquinho mais de dúvidas. Aquele joguinho nosso para você aprender como é que você completaria essas duas frases. O que é uma embaixatriz e o que é uma embaixadora, você sabe? Leia comigo. Quem é a mulher que ocupa o cargo de embaixador? E quem que é a esposa do embaixador? Você sabe? Agora é a vez, hein? Vamos lá? E aqui seria, embaixador é a mulher que ocupa o cargo de embaixador. E a embaixatriz é a esposa do embaixador. Que beleza a língua portuguesa, temos palavras específicas para cada caso. E terminando, um pouquinho de ortografia oficial, para você poder testar a sua habilidade de escrever corretamente. Qual é o certo na letra A? De repente, qual é o certo na B, assessoria, e qual é o certo na C? Por isso, não é tão difícil, mas algumas pessoas cometem alguns equívocos aqui. Vamos corrigir e as respostas são as seguintes. De repente, separado, assessoria. Com 2 S, são 2 dígrafos, perceba aqui, olha, não temos nenhum C e, por isso, separado, nunca escrevemos junto. É isso, muito obrigado, espero que você tenha gostado do nosso vídeo e vamos continuar estudando português conosco aqui no canal. Aquele grande abraço e eu te encontro em nosso próximo vídeo, em nossa próxima aula para mais dicas de português para todos nós. Um grande abraço a todos.